Olá, gente! Hoje, dia 11 de junho, dia maravilhoso, domingo abençoadíssimo, e nós estamos aqui tocando em textos tão preciosos. Quero saudar meu querido amigo que está com a gente hoje aqui na gravação, pastor João Silveira. Como vai, querido amigo? Olá, mas vamos tudo bem, graças a Deus. E nós queremos aproveitar para saudar aqueles que estão participando conosco desse programa, ouvindo no seu transporte ou em qualquer outro meio, estão participando conosco. Não os chamamos de ouvinte, mas de participante. Este é um programa participativo. Inclusive, você pode nos dar a sua sugestão usando o nosso zap que daremos no final do programa. Ok, muito bem. Dona Loide, bem-vinda. Olá, meu bispo, Bom pastor dia, João. querida. Bom dia, meu Esse bispo. 11 de junho aí. Ai, maravilhoso, viu? Maravilhoso. Estamos aqui com toda alegria, com toda a fé. Como diz lá no Salmo 83, né? As bênçãos do Senhor são como alimentos gostosos, nos nutrem, né? Dia após dia. E você que está aí do outro lado, olha, bom dia para você. Estamos aqui lhe esperando, mas eu sei que você já colocou a sua mesa, já está posta, você já está com a sua Bíblia, com o seu material aí, então vamos lá. Vamos lá, vamos tocando aqui. Hoje nós vamos para o capítulo 13, né, Loide? Capítulo 13, Gente, estamos avançando, se prepare né? aí, se prepare, porque tem muita coisa interessante para a gente estar comentando, e eu espero que esse domingo seja muito abençoado para você. Vamos lá, Loide, ao Vamos texto. sim, capítulo 13. Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou a sua atenção. Mestre, olha essas pedras, essas construções. Jesus disse: vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas, até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, no local de onde podia avistar o templo, Pedro, Tiago, João e André foram conversar com ele. Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal teremos de que tudo caminha para o desfecho? Jesus explicou: cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. A grande questão, João, é a gente olhar atenciosamente para o que Jesus está mostrando e compreender a que tempo ele está se referindo. Eu fico sempre muito preocupado com a questão da teologia, principalmente essa questão escatológica, é que não se haja muito cuidado para se discernir sobre o tempo que está se tratando aquele assunto. Então, a gente tem a sensação de que pode ser qualquer tempo, mas Jesus não está falando de qualquer tempo. Jesus está falando exatamente do tempo da história em que eles estão vivendo. Lembra que logo depois da morte de Jesus, 30 anos, eu estou até avançando um pouco mais a fita aqui, 30 anos depois, a tragédia sobre o comando do general Tito acontece ali com Jerusalém, a devastação. Cadinho antes, a própria participação de Nero na perseguição aos cristãos, né? Foi a diáspora que mais a igreja sofreu. Então, nós estamos tratando de um assunto e não dá para a gente ficar desrespeitando o texto e criar associações com as próprias aflições do pensamento do teólogo
que se atreve a encontrar nesse texto indícios de que está se falando de um tempo do fim. Porque muitas das questões, Jesus estava se referindo a um sofrimento imediato, a um anticristo imediato, a uma besta imediata, e a gente fica com essa esquizofrenia, né, essa teologia esquizofrênica, dessa ideia de perseguição o tempo inteiro, e deixa de ver coisas que são tão simples e evidentes. Históricas, coisas Sim. que são históricas. Sim, são históricas. Antes, eu quero aproveitar o meu tempo aqui, eu pegar alguma coisa aqui, porque eu tenho estado preocupado com isso por muito tempo e já ouvi da sua parte alguma coisa. Jesus saía do templo e os discípulos mostraram a perfeição com que Salomão construiu aquele templo. Já havia sido reconstruído por Herodes, mas sob a fundação de Salomão. Salomão aluga uma nação inteira para ficar a serviço vários anos, eu não estou certo aqui a quantidade de tempo, para serrarem pedras serradas. Veja bem, não existe a tecnologia de hoje. As pedras eram serradas e colocadas bem dispostas umas sobre as outras. Era uma construção valiosa. Sim. E os discípulos começam a valorizar aquilo e mostrar para Jesus. O que eu estou me reportando é o tempo de hoje. Me desculpem se o que eu vou falar vai atingir alguém, não é a nossa intenção, mas eu lembro que alguém chegou na minha casa me pedindo uma ajuda, porque ela foi encarregada de conseguir tantos sacos de cimento para a superconstrução de um grande templo que estava sendo erigido lá no seu bairro. E eu sabia que aquela mulher tinha dia que não tinha o que comer. Então a preocupação da liderança da igreja era construir um grande templo e não uma grande igreja. Era construir um suntuoso templo e não uma santa igreja. Porque aquela criatura que não tinha, vezes, o sustento para a sua casa, era obrigada a conseguir, a pedir, mas conseguir X saco de cimento, era a sua missão para a construção daquele templo. A supervalorização de um templo, de um prédio, e não a valorização de uma igreja que estava ali por perto. Você conta uma história do repórter que queria fotografar a igreja, né? Filmar a igreja. O fotógrafo. Entendeu? Queria fotografar a igreja e o pastor deixou que o culto terminasse, né? Você conta sempre essa história. Sim. Então essa supervalorização ainda hoje é muito constante. Eu arrepia-me os pelos quando eu passo à beira da estrada que sempre estou transitando e vejo uma faixa de um templo começado. Contribua com esta obra. Nunca vi uma faixa de alguém dizendo contribua com a necessidade do povo que vive aqui em dificuldade neste lugar. O ser humano é menos valorizado do que a construção. E não é diferente. Foi isso que aconteceu naquele dia. Os discípulos mostraram a suntuosidade do templo para Jesus. E Jesus deu-lhe uma resposta aparentemente dura, mas real, dizendo: ei, isso aqui não tem nenhum valor, porque daqui a pouco tempo, depois que eu me for para a eternidade, logo, logo aparecerá alguém para destruir isso aqui, arrancar essas pedras e fazer dela um monturo, colocá-las no lixo, no monturo. Então, meus irmãos, antes que valorizemos ou supervalorizemos as nossas construções, valorizemos os nossos irmãos que estão lá, muitos deles sem condição de pagar a energia, estão com a água e a luz cortada, porque não têm condição de pagar, mas quando vão ao culto, alguns têm que deixar o chinelo por conta do tapete que está posto na entrada do templo. Então, a inversão de valores, e Jesus nos chama a atenção para dizer que esses valores serão subvertidos, serão destruídos por alguém malvado que vai aparecer. Sim. Caramba, é muita coisa, né? Jesus, ele coloca todos os personagens que transtornam a vida e a mente das pessoas nesse momento, né? O falso profeta. Sim. E aqui nesse Eles texto, estão sempre na história, né, Loide? sempre na história. E aqui Jesus, ele faz o seguinte:
ele conversa com esses discípulos, mas ele faz sempre algo maravilhoso, de um mestre muito cuidadoso, muito atento. Ele sempre está dizendo, fiquem atentos, prestem atenção, vigiem, né? Ele sempre dá essa mentoria de cuidado, né? Fiquem atentos, não se distraem, preste atenção. Essa palavra é muito atual, né? Muito atual de um pastor, de um pai, de uma mãe. É o que nós ouvimos de quem nos ama. Fique atento. Cuidado com o que você está ouvindo lá do lado de fora. Cuidado com o que você está ouvindo também do lado de dentro. Aqui esses discípulos, eles estavam andando com Jesus, mas eles colocaram seus olhos numa construção e ficaram admirados, né? Muitas vezes a gente coloca os nossos olhos para fora e ficamos admirados com o que está lá do lado de fora. Mas aqui o mestre atento, ele diz, cuidado com o que você está olhando lá para o lado de fora, porque os nossos olhos olham, como todo ser humano admira uma bela construção, uma bela caixa de som, um belo microfone, né? As luzes, olhar se na minha igreja também tivessem toda essa instrumentalidade, todo esse recurso, mas aí o Senhor diz, isso aí é nada. Você está impressionado? Não é nada mesmo, né, Lourdes? Você está impressionado com esses recursos, com essa beleza toda? Olha, mas tudo isso é nada. Loide, eu fui muito na minha cultura interiorana, e hoje eu faço uma reflexão sobre isso. Eu fui muito levado a valorizar um homem pelos bens que ele possuía. O senhor fazendeiro era respeitado porque era fazendeiro. Às vezes era um truculento, um opressor dos seus funcionários, dos seus servidores. E era muito comum levar esses homens para serem compadres, padrinhos dos seus filhos. Os pobres convidavam não os outros pobres, mas os ricos para serem padrinhos dos seus filhos, porque a sua riqueza lhe dava valor. E eu fui levado a pensar isso por muito tempo. Hoje que Deus me deu a oportunidade de conviver mais de perto e ver que muitos desses homens só têm bens. E eu conheci fazendas que me encantava quando eu passava ali em épocas de ferra, em épocas de tosquia dos animais, das éguas, do gado. Aquilo me impressionava, tanta riqueza. Hoje eu tive a oportunidade de levar o bispo Renato também num lugar desse. Não passa de uma capoeira de mavarisco e goiabeira, sem nenhuma habitação ali. Lembra, Renato? Lembro. Então, é isso que Jesus está falando. Riquezas que são supérfluas, que não têm nenhum valor. E o que nós podemos pensar, ver valores nas pessoas e não naquilo que eles têm como bens. Ver os valores que eles são capazes de dar como exemplo e de viver, e não valorizar apenas aquilo que eles possuem, porque aquilo é transitório, é efêmero, passa. Mas os valores que nós temos, o que nós exaramos, eles são eternos, porque vão ficando de geração em geração e vai formando pessoas para isso. Sim. Jesus está falando disso. Valores dado aquilo que é efêmero, que logo, logo será destruído. Né? Sim. João, a coisa mais impressionante que eu vejo que acontece com todos aqueles que andam com Jesus, todos os que fizeram de Jesus a sua vida, é que mesmo em tempos difíceis como esse, narrado por Jesus, eles não se perdem. Estando atento, a gente não se perde. João, a gente não se perde no luto, a gente não se perde na tempestade, na dificuldade, na escassez, não se perde na nudez, não se perde na liberdade e nem na riqueza. Nós estamos nele. E quem está nele está seguro e bem orientado. Não é? A sua mente está cheia de recursos. Eu tive uma experiência o fim de semana passado, João, de uma perda material que em outro tempo talvez aquilo me abatesse, me deixasse assim com um sentimento de derrota, de fracasso, ok? Cara, mas eu encarei com tanta tranquilidade que eu nem percebi
Na verdade, eu fiz uma leitura assim, cara, a coisa parece que deu uma melhorada. Alguma coisa está acontecendo, entende? Quando alguém me disse assim, rapaz, você entrou com um sorriso tão bonito, e o meu sorriso não era um fake, eu estava feliz, estava tudo bem. Né? Eu disse, olha, como se você se desorienta internamente por causa de um estímulo externo, você vai viver dias maus. Quem anda com Jesus é capaz de sorrir, é capaz de continuar cheio de esperança, ainda que seja um momento de perda, de prejuízo, de escassez, não é nenhum problema. Então essa coisa parece que se abateu sobre os líderes da igreja da colheita, porque eu também nessa semana, ainda deitado, 6 horas da manhã, o meu irmão que dirige um dos nossos veículos, me liga dizendo, um ônibus bateu num dos caminhões aqui e quebrou. Ele, meio desorientado, disse, eu vou lá ver o que está acontecendo. Troquei de roupa, peguei a caminhonete, e era distância de 20 e poucos quilômetros. Eu ia no caminho dizendo, Jesus, eu vou resolver esse problema. Eu vou sair para resolver o problema. Agora, como é uma ação tua? Eu quero chegar e encontrar um ambiente onde eu possa entrar e sair com dignidade. E foi a minha conversa o tempo todo, durante esses 20 quilômetros. Quando eu chego, eu acho o ônibus parado na guia, já havia sido tirado do local, o caminhãozinho parado do outro lado, olhei para o caminhão e vi o estrago que estava feito. Não foi pouca coisa não, o prejuízo talvez lá para 10, 12 mil reais. E do outro lado o motorista do ônibus parado, esfregando as mãos. E eu cheguei, bom dia senhor, ele disse, bom dia. Eu sou o dono da caminhonete aí do caminhãozinho que foi quebrado e vim resolver o problema. Ele olhou para mim assim, depois baixou a cabeça, num tom muito triste, e disse, eu vou precisar assumir. Foi eu quem bati? O motorista do ônibus dizendo, foi eu quem bati. Naquela hora me veio toda uma imagem de um motorista de ônibus que luta com o seu salário para sobreviver, sobre a opressão que a gente conhece como é, que se quebra uma mola, eles têm que pagar. E eu olhei para aquele homem, confesso que me veio um sentimento de misericórdia tão grande, de compaixão, de entendimento, que não era eu quem estava ali realmente sentindo aquilo. A minha humanidade me fazia cobrar os direitos que eu tinha. Eu olhei para ele, você vai assumir? Disse, vou. Eu disse, então, vá com o seu ônibus para a empresa e resolvo com a empresa lá com o seguro que eu cuido do meu caminhão. Ele olhou assim para mim, inacreditável, de forma inacreditável, olha para mim e diz, você vai fazer isso comigo? Vou. Se está bom assim para você, você pode ir para casa? Ele olhou assim, incrédulo, apertou a minha mão e disse, você vai fazer isso? Eu disse, vou. Você pode ir para casa tranquilo, para a sua empresa tranquilo, que eu vou para casa cuidar do meu carro. Ele entrou no ônibus, depois desceu e veio, apertou minha mão mais uma vez e seguiu a viagem dele e eu voltei para casa. João, quantos demônios você tirou da mente desse cara? Quanta angústia podia estar ali, por quanto tempo ele tinha que pagar, mesmo que invocasse o seguro para fazer isso, o seguro contra terceiro, era um trambolho de coisa. E eu estava em casa, essa altura o Jorge que trabalha comigo, que é carpinteiro, chegou junto e a gente começou a consertar aquela carroceria. Enquanto eu estava consertando, eu estava com uma paz, um sorriso tão agradável, dizendo, poxa, eu ganhei o meu dia tão bem ganho que foi muito mais do que esse cidadão metesse a mão no bolso, o dono da empresa chegasse para mim e dissesse, está aqui 10 mil para você consertar, para refazer a sua carroceria. O momento que eu estava vivendo, em ter podido fazer aquilo com aquele homem, estava tão alegre na minha mente, no meu coração, muito mais do que se o dono da empresa chegasse com 10 mil reais e dissesse, toma e conserta o teu carro e vamos acabar o problema. Então são essas coisas que acontecem com a gente, da leveza. Foi uma semana de um prejuízo grande, mas de tanta leveza para mim, que eu ganhei muito mais do que perdi. Sim, maravilha. Voltando para o texto aqui, depois dessa
experiência fantástica de compaixão Tremenda. e de generosidade. Quem anda, porque nós partimos do ponto assim, de que quem caminha com Jesus, mesmo enfrentando os tempos difíceis, se mantém tranquilo, sereno. O texto, para nós, nos sugere que Jesus está falando de um tempo contemporâneo. Ou logo a seguir. Logo a seguir. Como eu disse, 30 anos depois, General Tito entra em Jerusalém, arrasa com Jerusalém, termina com aquele episódio da fortaleza de Massada, né? Uhum. Foi uma ação terrível sobre a nação de Israel. Terrível, terrível. Então, me parece a ti também, não, João? Que estamos falando desse tempo que está a presença de Nero, a presença de Tito como general representando Roma, essa grande confusão. Pergunte a um que nasceu naquela época o que é grande perseguição, que eles vão te falar. Pergunte para eles quem era a besta, e eles sabiam exatamente quem era. A gente fazendo um parâmetro com Nabucodonosor, quando invade a nação israelita, que leva cativo, que fura os olhos do rei Joaquim, parece muito perverso, né? Sim. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que realmente aconteceu. A perversidade com que Roma invadiu Jerusalém foi tão grande que nunca na história de Israel houve antes. Nunca antes houve tamanha fúria, tamanha perseguição, tamanha destruição. E é disso que Jesus está falando. Exatamente. A fúria daqueles imperadores, aliado ao sentimento dos que ali dentro de Jerusalém estavam, e as nações sob o comando de Roma também vieram, assolaram Jerusalém, Israel, de tal forma, como Jesus está dizendo, nunca houve antes tamanha tribulação. Não, cara, assim, carniceiro como Calígula, acho que não houve outro. Era o cara mais terrível, torturador. Mandava abrir as mulheres grávidas, e nós vamos encontrar lá adiante, ele mandava arrancar o feto de dentro e botava um gato vivo. Essa é a história que a gente tem extra-bíblica. Mas está lá. Colocava um gato vivo em lugar do feto e costurava a barriga da mulher e soltava para morrer com tanto desespero. Era uma crueldade tremenda. É por isso que Jesus está dizendo. Então, eu hoje tenho a consciência plena de que Jesus não está falando dos tempos da sua vinda, mas está falando de um tempo próximo aos seus discípulos. Sim, esse é o nosso entendimento, né? Tudo bem, você nem teve muita participação, eu e o João tomamos a bola. Não, estou aprendendo. Tem momentos aqui que eu sou aprendiz, né? Aprendendo com vocês, aprendendo com o pastor João, e como é bom a gente ouvir pessoas que estão mais à frente que nós, né? Eu fico aqui grata por isso, viu, bispo? E Okay, quando eu estou obrigado, aqui atenta, Lourdes, ouvindo, eu estou aprendendo nesse papel de aprendiz você mesmo. foi um banho de humildade na gente aqui agora, que me molhou todo. Mas obrigado pelo carinho. Vamos seguindo então, Lloyd. Eu acho que a gente já tocou o suficiente, né, João? Eu creio que ficou um ponto bem aqui, quando diz assim, muitos virão em meu nome, né? Ah, mano, ainda estão vindo aí. Mas naquela época, quando Jesus se reporta, é que todos os césares que se levantavam ali, eles cunhavam moedas às suas efígies, eles traziam o símbolo do Messias, como se proclamando, dizendo, eu sou o Messias. Eles sabiam que o Messias haveria de vir. Eles criam nisso. Todavia, evocavam para si o direito, o poder de ser o Messias, o Kyrios, né? É por isso que Jesus Cristo diz, muitos virão em meu nome. Sim. Eles anularam para si a presença do Messias, o Cristo Redentor, e evocavam para si próprio o poder, o arrogo de serem o próprio Messias. Sim. É por isso que Jesus Cristo diz, muitos irão em meu nome. Não é no futuro, de falsos profetas, etc. Era para aquele tempo. Sim, exatamente. E vinham mesmo com essa força do Kyrios, né? Que era um conceito romano de que todo César era o Kyrios, o Senhor, o dono de tudo, soberano. Era o Deus, né? Assim como todo faraó era considerado um Deus,
dentro da cultura romana, o imperador também era Deus, né? Então eles eram Kyrios. Era a grande implicância deles com os cristãos da época, né? Que Jesus era seu Kyrios, era o seu Senhor. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, esse é o segundo bloco da nossa programação. Hoje, dia 11/6. O segundo domingo do mês. Como passa rápido isso. João, e no próximo domingo já é nosso café. Já é o né? nosso café da manhã, ia dizendo isso aqui. No próximo domingo você já está convidado para participar conosco do Café Colheita. Sim, sim. Um ambiente gostoso, agradável, preparado especialmente para você que deve vir participar conosco. Que maravilha. Lloyd, estamos velozes. Já estamos lá no no versículo 16 do capítulo 13 de Marcos, né? Estamos no versículo 9. 9? Ah, sim. Eu estou. Versículo no programa 9. passado também eu estava viajando. Mas tudo né? bem, é assim mesmo. É um texto realmente que nos leva, né? A mais à frente, né? Se a gente não ter cuidado, a gente... Fiquem atentos, né? Fiquem atentos, é o que Jesus disse, né? Sim. Então vamos começar? Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais e tudo irá de mal a pior. Vocês serão torturados e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem tem de ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes, isso é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, pois serão salvos. Eita. Lloyd e João, a gente lê esse texto quando a igreja ainda era uma minoria, e a minoria normalmente tem suas grandes desvantagens e normalmente são perseguidas, né? Jesus está falando de um tempo que a gente não tem ideia. Porque hoje a gente vive a vida cristã com muito regalo, né? Com muito regalo. Poucas vezes a gente vê isso que Jesus está dizendo acontecendo. Não é que não acontece. Em países onde a experiência cristã é renegada, é rejeitada, é perseguida, ainda há muitas dores como essa, né? Mas num país livre como o nosso, de um laicado muito presente, né? A gente vive muito regaladamente, a gente não é perseguido porque é cristão, a gente até é respeitado porque é cristão, não é? Não tem todas essas traições dessa natureza de que por causa de Cristo a gente está sendo levado aos tribunais. Isso não é uma regra social para nós. Aqui e ali acaba acontecendo, a gente tem notícias, de vez em quando surge uma notícia aí, né? E se a gente não estiver atento, a gente pode acabar experienciando isso que Jesus está falando, não é? Então a gente precisa estar atento mesmo. Mas a gente não tem noção. Eu, por exemplo, assim, eu fui discriminado porque era um cristão. Eu já fui discriminado porque eu era um pastor. Mas não fui perseguido, fui discriminado, mas não fui perseguido. Eu não sofri retaliações, particularmente, porque eu era um cristão. Até porque eu me relacionei desde muito cedo com os cristãos. Então, eu estava no meio de cristãos o tempo inteiro e era protegido. Agora, isso não quer dizer que eu nunca fui traído entre os cristãos. É uma outra história. É outra história, não é o que Jesus está dizendo aqui, né?
Eu já fui traído muitas vezes por cristãos, por pastores, por crentes, não é? Já levei calote de crente, mas não é disso que Jesus está falando. A fala dele está ligada a um tempo específico de toda essa movimentação que a gente já falou no bloco passado, né? Angustiante. No princípio das Assembleias de Deus aqui no Brasil, muitos pastores dizem: eu sofri perseguição, eu tive a testa quebrada, qualquer coisa. Era apenas uma intolerância em que a lei não dava direito. A lei brasileira, mesmo naquela época, a hora que você recorresse, você tinha amparo. Uhum. Era diferente, porque o que partia aqui era de quem estava com a lei na mão. Exatamente, João. É muito diferente. As perseguições sofridas aqui no Brasil por intolerância religiosa, ou por ciúme de uma nova denominação estar se formando, onde pastores foram expulsos, apedrejados, isso não foi perseguição, foram apenas momentos, porque a lei, eu repito a dizer, a lei os protegia. Sim. Você lê o livro A Memória do Pastor Estevão Ângelo de Souza, os seus contos, onde vezes ele foi ameaçado, escreveu uma carta ao secretário de Segurança, ao governo do Estado, e de imediato ele foi atendido, porque a lei estava para protegê-los. Sim. Diferentemente do que Jesus está falando aqui, são os homens que estão com a lei e o poder na mão, quem farão tudo isso com vocês. Sim. João, não é da nossa época, mas a primeira mudança da Constituição brasileira acontece ainda dentro do Império, né? Uhum. Quando o Estado confessional cai para que o Estado do laicato se torne constitucional, né? Uhum. Desde dessa mudança constitucional, nós temos leis que nos amparam. Nem sempre elas vão funcionar como deveriam, mas isso é por causa das operações daqueles que operam o direito entre nós. Mas a lei está lá. Então, a gente não tem realmente noção de perseguição do calibre da que Jesus está dizendo. E como você disse, a gente tem discriminações. Eu tive um professor que você conheceu a sua pessoa, que era o pastor Niels Lawrence Olson. Isso. Ele tinha a cabeça com vários cortes de apedrejamento que ele e Dona Alice sofreram em praça pública ali na região de Minas Gerais, porque eles foram pioneiros no evangelho em Minas, né? Pioneiros no evangelho pentecostal, né? Das Assembleias de Deus. Isso. Então ele tinha a cabeça com vários cortezinhos promovidos pelo apedrejamento. Então tinha uma intolerância religiosa, não é? Mas não uma perseguição. Não uma perseguição. Pelo menos não uma perseguição nos moldes que Jesus está dizendo aqui, né? Tanto que Jesus diz aqui, acontecerá como nunca houve, né? Acho que nunca houve mesmo. Nunca houve. Né? Assim, estou falando a cristãos, né? A cristãos. Nós tivemos ali no período do nazismo uma perseguição ao povo judeu. Mas não era disso exatamente que Jesus está dizendo. Ele está falando da perseguição por causa dele, né? E mesmo assim, eu vejo assim, ele dizendo, não desanime, porque o evangelho tem que ser anunciado, pregado, né? O Senhor dizendo, isso vai acontecer, mas o evangelho, ele tem que ser, é necessário que coisas aconteçam, e vocês permaneçam firmes, porque o evangelho tem que ser anunciado. É maravilhoso como Jesus dá essa força, né? No meio disso tudo, o Senhor continua dando a força. É necessário, né, que o evangelho seja pregado. É verdade, é verdade. Vamos seguindo então aí, Lloyd? Vamos. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade em entender o que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas.
Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Olha só, cara. Jesus está dizendo, eu estou avisando desde já. Estou detalhando, né? Estou detalhando. Esse detalhamento, ele é muito pormenorizado, né? Jesus não está escondendo nada, João. Ele está fotografando os próximos dias, né? E essa coisa de que o reino, né? Olha lá, ele está lá. Jesus, de vez em quando, está tocando nesse assunto, né? E eu me lembro da vez que ele disse, o reino está dentro de vocês. Entrou dentro de vocês o reino. Ou seja, todos os recursos estão dentro de vocês. Não fiquem dispersos, apavorados, com as notícias do lado de fora, porque está tudo bem pelo lado de dentro. Está tudo tranquilo pelo lado de dentro. O reino está aí dentro de vocês. Nós vivemos hoje um movimento assustador. Eu acho até que, assim, eu pelo menos tenho deixado de assistir os profetas do caos, né? Mas em cada período, João, nós já estamos há mais de 40 anos na igreja. Uhum. De tempo em tempo, se levanta uma onda causada pelos profetas do caos que fazem abalar a estrutura de pessoas que deveriam estar calmas, serenas, leves, estão sempre assustadas com as notícias que vêm do lado de fora. Ora, presta atenção nas notícias que vêm do lado de dentro. O reino está aí dentro de vocês, não se apavorem. Jesus está sempre ensinando seus discípulos a se posicionarem diante daquilo que está acontecendo ou que pretensamente está acontecendo. Porque, João, não tem como a gente fugir dessa coisa. Se você estiver organizado pelo lado de dentro, as coisas do lado de fora podem até causar um prejuízo, mas não vão acabar com você, não é? É o vento que passa no coqueiro da praia. Sim. A areia movediça, mas as suas raízes estão aprofundadas no âmago da terra. E o vento sopra, mas sopra com intensidade. Ele está lá firme, apenas balançando, né? Assim acontece com aqueles que têm o reino dentro de si. Você fala de uma coisa aqui de ondas. Eu lembrei da nova era, né? Trouxeram a nova era como uma onda do profeta do caos, né? Sim. Não deu em nada. O que é? Para os cristãos nada aconteceu. Então há sempre os profetas do caos aqui trazendo perturbações e etc, mas aqueles que confiam no Senhor Sim. sobreviverão, passarão por terremotos. João, sempre passa, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem sinais. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Cantava meu avô há tantos anos atrás. E assim, eu estou atento e anelando a vinda do Senhor. Amém. Eu anelo. Maranata é meu lema. Agora, anelar a vinda do Senhor
não é um escapismo da história. Eu estou com medo que ele venha logo e me leve para eu não ter que sofrer. Não é isso que acontece. A vinda dele é iminente, vem a qualquer momento. Não dá para a gente ter a agenda dele na mão da gente. De vez em quando alguém se aventura, colocando uma data e tal. Eu me lembro da profecia de Nostradamus, né? Quando chegou o ano 2000, misericórdia. Vocês se lembram bem, né? Afinal de contas, tem só 23 anos. 23 anos, né? A 1000 chegará, de 2000 não passará. Meu Deus do céu, quanta gente se matou. Quanta gente entrou em pânico na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º do ano 2000. Quantas pessoas se desorganizaram psiquicamente. Então, gente, estejamos em paz. Não fica dando ouvido a esses profetas do caos, porque a única coisa que eles fazem é bagunça na tua cabeça, é desorganizar tudo na tua vida. Tenha paz, o reino está dentro de você, Jesus está voltando, e está mesmo, mas isso pode ser daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, ou pode ser amanhã. Então, viva hoje como se ele estivesse voltando agora. E você vai viver bem, sem desespero, sem loucura qualquer, né? Então, esse estado interno é o estado de atenção que a gente precisa ter para a gente não se desorganizar, né? Basta uma notícia preocupante que você vê nos postos em São Luís aqui amarrado aquelas placas, Jesus em breve, prepara-te, Jesus em breve. Ou seja, os profetas do caos estão sempre aí para criar pavor, torpor nas pessoas, como se a vinda de Cristo para os cristãos fosse uma tragédia, né? Sim. Cara, assim, essa coisa de prepara-te, eu estou me preparando todo dia, nos últimos 40 e tantos anos, eu estou me preparando todo dia, vivendo como se eu não precisasse do que me arrepender. Às vezes eu cometo um erro, aí preciso me arrepender, até para estar em paz comigo mesmo, em paz com os outros, eu tenho que me arrepender, preciso, né? Não me remoçar, né? Não me remoçar, João, e ficar cavando buraco para ter do que me arrepender, entende? Eu tenho que viver em paz, em santidade, não é? Em santidade. Não em, como é que se diz? Em reuniões de consagração. Eu tenho que viver consagrado. Isso. Não, vou esperar quarta-feira para aquela reunião de consagração. Meu irmão vai se consagrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no se domingo. ele vier para ti antes? Viver a pureza, cara, né? Viver a pureza. Viver em pureza, parar de falar mal da vida dos outros. Isso mesmo. O cara tem calo viver no joelho, né? Tem calo na testa, calo no cotovelo, mas não tem calo nos ombros de carregar esse senhorio de Cristo, né? Tem uma língua do tamanho do mundo, viver pecador, em verdade, impureza, né? Mentindo, enganando, difamando, construindo coisas com a mente suja, né? Vai tratar dessas coisas na tua vida, cara. Tem vai viver calo bem. no joelho de carregar, de orar, mas não tem calo no ombro de carregar as cargas dos necessitados. Não tem nada, daqueles João. que precisam, entendeu? Não tem calo de ajudar a carregar as cargas, as dificuldades. É lamentável, mas Jesus fala que isso vai sempre haver. Sim, sempre haverá, sempre haverá. Sempre haverá. Por isso a gente precisa estar atento, né? Ele fala sempre aqui, fiquem atentos, eu avisei com antecedência. Aí lá no versículo 24, já que o Senhor estava falando de um tempo, né, que viria, que eles iam passar, e depois fala, após aqueles tempos difíceis, aqui o Senhor fala de um outro tempo, né, bispo? Sim, são tempos. Tempos, aí ele entra aqui, após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu, e os poderes cósmicos sofrerão abalos, então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo. Seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver.
Ele enviará seus anjos, que ajuntarão os escolhidos de Deus dos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Isso aqui eu achei maravilhoso. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Olha que coisa séria, né? A contundência com que ele coloca as coisas. E há muitos tempos, né, que precisam se desenrolar para que esse movimento da aparição do Filho do Homem aconteça novamente. Que nós estejamos, no tempo em que tivermos existindo, João, vivendo de maneira coerente. Eu quero fazer uma confissão. Por tanto tempo li esse texto, me trouxe algumas apreensões, etc. E agora que eu estou percebendo que o versículo 24, na versão que eu tenho à mão, diz assim, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, ou seja, a gente pega e faz um texto corrido, imagina que Jesus está falando, da hora que ele senta no monte, começa a falar da angústia que viria sobre Jerusalém e sobre os cristãos em toda a terra naquela época, e a gente faz um tempo corrido até a aparição de Jesus na sua segunda vinda. E agora, isso aqui está me trazendo exatamente luz ao texto quando diz depois daquele tempo. É um tempo depois. E já que eu estou falando para vocês de angústias, mas eu quero falar também da eminência, ou seja, da glória da minha vinda. Vou dizer para vocês o que vai acontecer, vou revelar para vocês o que vai acontecer. Vocês não estarão mais na terra nessa época, mas eu quero dizer para vocês o que vai acontecer. E aí ele começa a falar dos tempos futuros, que ainda não chegou até nós, né? Sim. Poderá chegar e pode ser para gerações vindouras. Pode ser, claro. Agora, precisamos aprender a viver como se fosse. Isso dá sentido à vida da gente. É o sentido da vida. Sim. Não podemos imaginar que vai passar de geração e nós vamos para a sepultura e vai acontecer noutra geração. O que temos que fazer é estar prontos hoje, vivendo o hoje. Sim, sim. Prontos exatamente, e dispostos. João, exatamente. João, sabe uma coisa que mudou muito a minha disposição para viver? É o sentido de que eu morro e nasço todo dia. Essa questão de eu ter a sensação de que vou me encontrar com Cristo amanhã me faz viver um hoje menos ansioso, menos dramático. Eu não tenho problema com o futuro. Meu futuro é glorioso, eu não tenho problema com ele. Então, eu vivo como se amanhã ele estivesse voltando. Então, assim, meus sensos de urgência pararam de me perturbar, porque eu vivo em prioridade. Quem não prioriza questões na sua vida acaba se tornando um apagador de incêndio, né? Então, assim, se eu não crio prioridades, eu vou conviver com urgências, e se eu não cuido bem das urgências, eu vivo com emergências. Eu olho para algumas pessoas que eu conheço e vejo elas sempre emergentes. Elas estão desesperadas o tempo inteiro, porque não tem ordem de prioridade. Isso. Ficam com aquele senso de endividamento o tempo inteiro. Sim, quer ligar para a mamãe? Pega o telefone e liga, diz para ela, eu te amo, mamãe. Não fica com aquela culpa agarrada dentro de você. Então, assim, priorize as coisas, arrume sua agenda, crie uma e vai viver o seu dia em paz. É só hoje que acontece. É isso. Eu visitava o meu sogro, que morreu aos 90 anos, mas antes ele teve um AVC
e no acidente quebrou a coxa, estava de maca o tempo todo, de cadeira. E eu chegava brincando com ele e dizia, vem cá, tá tendo vaga no céu, não? Ainda tá por aqui? E ele dizia para mim, mas a mala tá arrumada. Exatamente isso, João. A mala está arrumada. A mala tá arrumada. A mala está arrumada. É esse senso de preparação, entende? Esse senso de preparação. Se a gente tiver preparado, como disse Jesus, com a mala arrumada... Já lá arrumada. Ok? Prestando atenção à figueira, né? Sim. Olha, eu vou viajar mês que vem. Vou passar uma semana fora a trabalho. Aí eu fiquei pensando, cara, mês que vem, mas eu tenho que começar a pensar em que roupa eu vou usar, se está frio, se está calor. Vou organizar minha mala a partir de agora, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. O assunto é atenção no pós-morte de Jesus. Os próximos anos que vão se seguir a sua morte, e Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos para que eles vejam todo aquele movimento e se posicionem com clareza. Tenham paz e segurança na sua jornada pela vida. Então, Jesus está instruindo seus discípulos a manterem seus valores internos, porque os dias serão maus. Logo, os dias serão maus, serão dias pesados, dias difíceis, dias de morte, dias de perseguição. E Jesus está avisando aos seus discípulos que tudo isso vai acontecer, é inevitável, vai acontecer, e eles precisam estar bem diante de toda essa tempestade que os aguarda, né? E nós já estamos aqui no capítulo 13, versículo 32. Versículo 32. Jesus faz essa pergunta, bispo. Querem saber o dia e a hora? Olha aí. Parece que todo mundo quer saber, né? É o que todos querem saber, e ele né? vai explicar aqui direitinho. Isso. Querem saber o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe. Pois é. Nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o momento exato. É como um homem que vai viajar e deixa a casa sob a responsabilidade dos empregados, cada qual com a sua tarefa, e põe o porteiro para vigiar. Portanto, permaneçam em seu posto, vigiando. Vocês não sabem que horas o dono da casa vai voltar, de noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vocês não vão querer que ele apareça sem aviso e os encontre dormindo no posto. Por isso, reforço a advertência. Permaneçam em seus postos, vigiem. Pois é. É tudo isso que a gente já tem falado. A nossa posição é vigiar. Essa aflição de querer saber que dia, que hora. Eu acho que aqueles detentores de preciosismos do segredo andam confundindo a cabeça de tanta gente, João. Porque aqui e ali a gente vê alguém se arrogando detentor do segredo. Tipo, Deus me disse, quando ele vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? Disse nada, ninguém sabe. Ninguém sabe, essa é uma competência divina, como ninguém também sabia quando Jesus ia nascer. Havia sinais, como uma estrela se movimentando, quando a plenitude dos tempos estava acontecendo. Mas dia e hora ninguém tinha, nem ninguém tem. Gente, ninguém tem. Se você se empolga com esse assunto sobre a vinda de Jesus, descarta todo canastrão que se propõe a mostrar uma agenda de acontecimentos e do dia marcado para Jesus voltar. Isso ninguém sabe. São palavras de Jesus. Então nos contentemos. A dica dele é: estejam preparados, cada qual no seu posto, fazendo o que tem que fazer. Se tem que trabalhar, vai trabalhar. Se tem que dormir, vai dormir. Se tem que tomar banho, vai tomar banho. Viva na sua tarefa.
como se ele fosse voltar a qualquer momento. Se você estiver dormindo, lembra de Jesus fala sobre isso? Se você estiver dormindo, fica tranquilo. 2 estarão numa cama, 2 estarão lá no eirado, então vai trabalhar. E Jesus encerra o assunto, Jesus quis encerrar o assunto. Ele encerra o assunto aqui dizendo, colocando aqui sobre os empregados, né? Olha, eu vou encerrar esse assunto. Nem o filho sabe, ele quis dizer, nem eu sei. Ninguém sabe, só o pai sabe. E ele encerra o assunto colocando aqui, falando dos empregados, né? É como o dono de uma propriedade que vai viajar, mas deixa cada um fazendo uma função, uma tarefa. Você quer que esse dono chegue e apane você de surpresa? Né, assim, a sua função, sem estar realizando aquilo, vá fazer a sua função, sim, vá trabalhar. Não fique assustado, vai trabalhar, vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. Se a gente somente viver a vida da gente com a dignidade que a gente deve viver, a gente precisa ficar assustado. Porque se ele vier hoje, eu estou de boa, estou fazendo o que eu tive como tarefa para fazer. Então vai amar, vai libertar, vai abençoar, vai facilitar a vida das pessoas, vai viver, vai produzir, vai, sabe, vai para a vida. Quando Deus permite que o povo hebreu vá para a Babilônia cativo, ele instruiu que eles trabalhassem, plantassem vinha. Sim. Que eles produzissem, porque na produção deles estaria a riqueza, a prosperidade da Babilônia. No nosso trabalho hoje, gente, imaginemos se nós, os clérigos, nos preocupássemos apenas em fazer reuniões de igreja, porque Jesus está vindo, quem sustentaria as nossas famílias e outras famílias que nós somos responsáveis por sustentar? Claro. Eu, por exemplo, produzo peixe em cativeiro que sustenta N famílias. Não é responsabilidade eu dar a alguém, mas eu estou produzindo e sustentando famílias. Então eu vou parar com a minha piscicultura, porque Jesus está vindo, e o irmão vai parar com a dele, e os outros vão parar, e daqui a pouco vira um caos sem abastecimento. Sim, Jesus não quer que a gente, por conta da sua vinda, se recolha como filhinho de pássaro debaixo das asas da mãe, e deixe de fazer o que temos que fazer. É vigiar, é estar atento, mas fazendo aquilo que temos que fazer. Quando a Loide fala dos empregados da casa, ou seja, cada um no seu posto de sentinela, cuidando do que tem que fazer. Quando o dono da casa vier, nós estamos atentos. Nossa, exato. Essa vigilância sobre a vinda de Jesus não deve ser apavorante. Infelizmente, quando eu era menino, Jesus está para vir, então a gente ficava apavorado, com medo. Gente, não é para ter medo. Essa vigilância é simplesmente ser cuidadoso com aquilo que você está, não ser negligente na sua vida. Sim. Tudo que tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não negligencia, não fica com medo. Sim. Porque Jesus não veio aqui para criar pavor em ninguém. Jesus não ensina nada para criar pavor. Ele sempre diz, sejam atentos, vigilantes, sejam sóbrios, acautelai-vos. Mas ele não diz para que ninguém tenha medo, nem quis criar pavor e nem torpor em ninguém. Jesus é livre, Jesus é leve, e aqueles que o seguem também devem ser. Sim. João tinha uma música quando eu era menino que me assustava muito. Eu não tinha uma alegria na vinda de Jesus, eu tinha um medo danado. Ela dizia, aviões sem seus pilotos voam para a destruição, o rei está voltando, aquele clangor de trombetas e todo aquele apavoramento, aquilo para mim, até aquele Davi Miranda que lançou um bolachão chamado A Última Trombeta, misericórdia, que assustador, aquilo que era inferno. Que tétrico aquilo, né? Poxa, aquilo era um inferno na terra, que pavor, viver. Graças a Deus foi um tempo que passou. Sim, não, mas ainda alguns, Loide, sustentam, né? Sustentam esse episódio, né, esdrúxulo da vinda de Jesus, não é? Hoje com outras marcas, né? Com outros mais perfis, sofisticação configurações, na linguagem e tal, mas o apavoramento tá mas aí. Ainda há quem se preocupe em mais rapaz que imposto. Sim, meu mano, olha, há pouco tempo a besta era o Papa, não é? O presidente da França, né? Era o anticristo,
Então, sabe, uma pesquisa nos escombros da vida, né, para tentar achar alguma coisa. Gente, vai viver, vai trabalhar, bicho. Né? Vai trabalhar, vai arrumar uma ocupação, vai ocupar seu lugar na agenda da vida, né? Vai produzir riqueza nesse país. Para de ficar querendo ganhar dinheiro em cima de gente que está insegura, gente insensível, que não compreende as escrituras, né? Jesus, de certa vez, lembra que Jesus disse, bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor chegar, vai achar fazendo assim? Exatamente. Pois é. Exatamente isso, João. Exatamente isso. Assim, a tua preocupação deve ser nenhuma. Agora, a tua ocupação deve ser todas as que te cabem, né? Cuidado, ocupação, vai cuidar da sua saúde, responsabilidade. Né? Não preocupação, não posso me ocupar antes. Não. Preocupar é ocupar antes. É desesperador, né? Cara, se tiver que tirar férias, vai tirar férias. Se Jesus voltar eu de férias, meu filho, tá tudo bem contigo. Vai bronzeadinho. Foi assim que o Billy Graham se reportou, aquele repórter, famoso repórter. E se você recebesse a informação de que teu Jesus iria daqui a 8 dias, dia tal? Ele abriu a sua agenda e disse, pregaria na China tal dia, pregaria conforme está na minha agenda. E a hora que ele chegar, se eu estiver pregando lá na Índia, de lá eu vou com ele e acabou a confusão. Pronto, está tudo certo. Está tudo certo. Muitos estão parando a sua vida. Eu me lembro do tempo que você citou ainda há pouco, sobre a nova era, né? E o desespero, né? Dos símbolos do McDonald's e também do Walt Disney, né? Do Mickey Mouse, da Coca-Cola. Sabe, a gente sabe que a maldade está em todos os lados, mas esse não é o nosso problema. Esse não é o nosso problema. Estejamos atentos, é só isso. Estejamos atentos, ministrando o evangelho aos nossos familiares, aos nossos amigos, orando por aqueles, né, que nos perseguem, né, que nos odeiam. E estejamos atentos. Quem estiver fazendo seu ministério, continue, né, bispo? Né, claro. Porque é isso, que restaurando famílias, trabalhando, serviço no reino. Gente, não viva na modinha, né, Lloyd? Pare de viver em modinha. Continue perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na generosidade, no amor. É isso. Viver é isso. Vivendo. Não entre em pânico por causa desses profetas do caos, é como eu prefiro chamá-los, porque eles produzem um caos. Eles não são serenos. A vinda de Jesus é maranata. Essa expectativa alegre, não desesperadora. Né? Servir a Deus não deve ser a partir do medo que nós temos. Isso mesmo. Né? Eu tenho dito sempre que eu posso, o que nos une a Deus não pode ser o medo de ir para o inferno. O que nos une a Deus precisa ser da substância tão elevada da ordem do amor e nada da ordem do medo, porque então nós não teremos uma vida boa, uma vida cristã saudável. Ela será adoecida, porque eu vou estar possuído de dívidas com Deus. Então viva bem, cara. Entenda que a experiência cristã é o fenômeno mais maravilhoso que uma pessoa pode ter na sua vida, pode passar por ele. É um processo de crescimento, de amadurecimento, de leveza, de paz. Como é bom andar com Cristo, bispo. Como é bom ser filho de Deus, né? Claro. Como é bom se sentir em paz e tranquilo. Em paz. É que tem gente que é viciada em sofrer, elas ficam buscando sofrimento para justificar a própria vida. Não, a vida já tem sofrimento suficiente que a gente não planeja. Então vai viver. Quanto mais tempo em paz você viver, melhor é, cara. Quanto mais tempo você passar sossegado, sereno, leve, melhor será. As tuas células agradecem. Agradecem, isso mesmo. A tua alma agradece, não é? Tudo se alinha, vai para o lugar. Todos os hormônios vão procurando o seu lugar
né? E tudo se resolve exato. dentro do homem. Exatamente. Isso aí. E Resolva as tuas questões com Deus e você estará resolvido, né? E Jesus, eu vejo assim, eu olhando com meu olhar assim, né? Eu vi, poxa, Deus finalizou aqui o assunto. Ele disse, nem eu sei, nem Nem o eu filho, sei, é. só o pai. E ele finalizou com algo tão simples, quando ele colocou aqui essa versão do empregador que viajou e deixou tarefas para os seus funcionários, né? Eu achei muito legal como ele finalizou com algo tão compreensível, tão simples, e encerrou o assunto, né? Sim. E aqui nós vamos para o capítulo 14. Acho que o pastor João queria fazer um Pastor comentário. João. Eu quis dizer, a gente está falando no torpor, no medo, no pavor, vocês não viveram isso. Eu vivi. Viver numa religião onde você aprende desde de infância princípios de regra daquela religião, e aí você vai e começa a crescer, seus hormônios começam a aflorar, você está transitando da infância para a adolescência e para a juventude, e tendo que cumprir regras e mais regras quando nunca te foi revelado o viver em Cristo para superar tudo isso. Sim. É um desespero, é um torpor da vida. Você tem que viver cumprindo uma regra sem ter alento, sem ter descanso. Para isso, você tem que só cumprir regra e não ter um descanso, não ter uma realidade. Para dizer, eu vivo em Cristo, Ele vive em mim. Eu vivo na religião e ela tem que viver em mim. Então, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser aquilo que eu tenho que ser e não aquilo que Cristo quer que eu seja. Gente, isso é um desespero, isso me bateu muito. E hoje sou um salvo cristão porque Deus sempre me escolheu para ser. Mas pelo princípio que eu vivi, eu devia ter sido um doido por aí, de tanta loucura que eu vivi. Ter que viver, tolerar tudo isso, sem ter uma esperança. A esperança é o céu de glória, mas aquele que te pega pela mão para te levar para lá está tão distante de ti porque você é amedrontado de se aproximar dele. Você tem que cumprir as regras para que ele não te castigue. Você não tem que cumprir as regras para que tu te aproxime dele, mas para que ele não te castigue. E foi assim que eu vivi. É triste. Hoje a gente vive, como a gente estava falando, do caos, dos profetas do caos, querendo que você se prepare para Jesus voltar, mas cheio de medo, cheio de pavor. Não é isso, gente. Jesus Cristo é leve. Ele, quando entra na tua vida, ele tira os teus temores, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Enche a gente de alegria, né, João? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ele nós, tem né? cuidado de vós. É isso aí. Tem sim. Obrigado. Gente boa. Estamos indo para onde agora, Loide? Estamos agora no capítulo 14, bispo. Vamos lá. Capítulo 14. Estamos nos aproximando do final do ministério terreno de Jesus, né? Narrado por Marcos, né? Narrado por Marcos. Daqui a pouco a gente vai ver o que Lucas vai dizer sobre tudo isso que Marcos já falou, né? O doutor Lucas, escrevendo a Teófilo, né? Teófilo, que ele chama de excelência. Nós estamos estudando um texto do Evangelho que é um texto diferente de todos os outros, né? Que tem uma ótica bastante diferente. Na verdade, cada um tem uma ótica um pouco diferente, né? A narrativa de Marcos é sempre essa narrativa mais concisa, mais objetal, né? Mas já a gente vai ver um cara que escreve pormenorizadamente, né? Um detalhista, um escritor. Um médico. Um médico, né? Vamos lá, capítulo 14. Dali a 2 dias, começaria a festa da Páscoa, com 8 dias de duração, e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e líderes religiosos estavam procurando um modo de prender Jesus e matá-lo. Eles concordaram que não deveriam fazer isso durante a semana da Páscoa. Não queremos iniciar uma guerra, disseram. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns convidados ficaram indignados.
Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de um ano. E o dinheiro distribuído entre os pobres. Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: deixa-na em paz, porque vocês a incomodam. Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Ela fez o que pôde, quando pôde. Ungiu meu corpo para o sepultamento. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então Judas Iscariotes, um dos 12, procurou o sacerdote principal, determinado a atrair Jesus. Eles mal podiam acreditar no que ouviam e lhe prometeram uma boa recompensa. Ele ficou apenas esperando o momento certo de entregá-lo. Ok. Essa é uma passagem que sempre me chama a atenção por causa da disponibilidade desta mulher. Acontecem muitas coisas ali, mas esse evento, esse episódio, ele tem uma relíquia. E Jesus está dizendo: enquanto for pregado esse evangelho, o que essa mulher fez vai ser lembrado. Marcos não narra, mas na outra narrativa desse texto, diz que quem começou essa conversa de que se vendesse para os pobres teria mais objetivo nisso, foi o próprio Judas. Foi ele quem incitou essa conversa, de que se vendesse, se daria para os pobres. Acaso Judas Iscariote estava interessado em pobre? João, eu fico pensando, quem mais resiste às ofertas dentro da igreja? Hoje. São os que mais têm. São os que mais têm e menos se preocupam com o pobre. Eles, ouvindo do Manuel Ferreira, ele disse que a igreja é mantida com os recursos dos pobres e com o incentivo dos ricos. Porque esses caras não estavam preocupados nessa glorificação de Jesus. Cara, tu imagina, essa mulher, ela traz uma botija de óleo, não é? Um frasco de óleo, de azeite, oh meu Deus do céu, de perfume, de um nardo puro. Contam os historiadores que um vidro de perfume como esse, um frasco de perfume como esse, era tipo uma poupança. E às vezes se passava de geração para geração, era tipo assim, a economia da família. Lembra que ele cita aqui, poxa, se vendesse não dava para pagar um ano de salário para uma pessoa? Então era um valor considerável, não é? Era um valor considerável, um ano de trabalho, um ano de salário. Era a reserva que alguns previdentes fazem, né? Era aquilo que no momento de aflição econômica podia ser lançado mão para vender e tirar a família do sufoco. O que essa mulher faz? Deposita o futuro dela. Vamos construir assim o nosso pensamento. Ela deposita a poupança dela. Aqui nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de honra. Aqui a gente não está falando de valor monetário. Os caras estavam comentando o valor monetário. Mas o que essa mulher está fazendo não tem a ver com monetarismo, tem a ver com honra, tem a ver com reconhecimento.
Ela, assim, na minha maneira de entender, para mim, né? Não é nem que eu estou pregando, é que eu estou entendendo para mim, é que essa mulher está dizendo para Jesus: eu derramo o meu futuro em ti. As minhas reservas, eu derramo elas em ti, porque a partir de agora, o meu futuro está nas tuas mãos, está em ti. Se não fosse uma honra, ela podia ter chegado, precificado aquilo e dito para o tesoureiro: olha, Jesus, eu estou entregando nas mãos do tesoureiro algo que vale bastante para manter a tua campanha. Eu estou trazendo às mãos do tesoureiro um valor que equivale a um salário ano para a tua campanha. Vai dar para ir levar mais adiante. Aham. Mas o caso dela, como você acaba de dizer, isso é a prova de que não era uma precificação, era uma honra. Sim, porque ela não estava desperdiçando. Os caras estão pensando em desperdício. E ela está pensando em honra. Em honrá-lo. Tipo, eu vou ficar contando as moedas para dar um presente a alguém que eu quero honrar? Não, eu tiro as minhas economias e vou fazer isso, né? Foi perfumar Jesus. Foi perfumar Jesus. E cabia bem aquele momento, Jesus estava ali no almoço, no lugar especial, sabe? Ela Meu foi Deus perfumar o mestre. Sim, sim. Foi deixar ele honrado diante daquelas pessoas. É muito maravilhoso quando a gente chega, nós como mulheres, nós temos essa sensibilidade de querer perfumar Jesus. É, verdade, verdade. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente, avançando aqui para o versículo 12 do capítulo 14, a história está acontecendo, a mulher, ela abre aquele vidro de alabastro, derrama o unguento sobre Jesus para perfumá-lo, eles acham que é um desperdício, aquela mulher acha que está entregando a vida e o futuro dela depositado sobre a vida de Jesus. Ela está abrindo um caminho para se pensar na abundância do ser dela. Ela está fazendo uma oferta semelhante à oferta de Abel, né, João? Entregando o seu melhor. O seu melhor. E a história dela vai ser contada. Lembra quando a gente falou sobre oferta numa outra ocasião? A gente falou que a oferta, ela é uma narrativa da nossa vida. Ela fala de mim. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Agora, Jesus está se agradando desta mulher e da oferta dela. Está pensando em dinheiro. Acaso Deus estava comendo dinheiro na oferta de Abel? Não, ele estava recebendo era a honra, o reconhecimento. Não é que Deus esteja carente de reconhecimento, nada disso, não é? Porque isso está partindo, não é de Deus. Deus não deu ordem para Abel fazer aquela oferta. Que lei que tinha? Que ordem que tinha? Nada, não tinha nada. A referência era interna, João. O ofertante precisa entender isso. A nossa oferta, ela é um discurso da nossa interioridade. Se eu entendo isso, muda radicalmente a qualidade da minha oferta. É muito simples você observar sobre si isso. A oferta que eu faço diz de mim exatamente isso. E eu posso perceber se eu sou canhega, se eu sou avarento ou se eu sou generoso. Sim. Depende da oferta que eu faço naquilo que eu vou ofertar. Sim. Não estou falando apenas de oferta da casa do Senhor. Estou falando de oferta de todos os níveis. Sim, sim. Para pessoas, para qualquer coisa. E especialmente para Deus. Uhum. Muitas vezes nós ofertamos para Deus, não é aquilo que levamos para a igreja. Mas fora do contexto igrejístico, nós fazemos ofertas a Deus. Uhum. Sim, claro. Quando fazemos em alguém, fazemos para Deus. E ela revela a nossa generosidade ou a nossa mesquinhez. Uhum. Não tenha dúvida nenhuma. Sim. João, quando da nossa entrega de oferta, o nosso coração fica exposto nesse momento. Se há avareza, se há abundância. Porque Deus não come dinheiro, nem necessita da gente ficar batendo palma para Ele. Ele sabe quem é. Não é que Deus esteja em crise de identidade, que ele foi frustrado, de necessidade de ser honrado, de ser visto, né? Até quando ele diz, a minha glória eu não divido ela com ninguém, essa questão não é uma falta de equilíbrio nas emoções divinas.
É porque se a glória estiver toda nele, a gente não se perde nunca. Há um dito, aliás, um feito que a gente descobriu aqui um dia desse, eu não sabia. Quando Deus chama Abraão para ofertar o seu filho, Deus não estava querendo conhecer o coração de Abraão. Deus estava tentando que Abraão conhecesse o seu próprio coração. Seu próprio coração, exatamente, João. Descobrisse quem ele era, o tamanho da oferta, ele descobriria quem ele era de fato. Deus não precisava testar Abraão para ele, mas para si. Sim. Abraão estava sendo testado para si próprio. O tamanho da sua oferta seria o tamanho do coração de Abraão. Sim, sim, sim. João, hoje não tenho tido esse tipo de embate, mas em algumas ocasiões já tive embate sobre essa questão do dízimo, da oferta. Alguém fica querendo saber como é, se tem que dar dízimo do 13º, se tem que dar dízimo da herança que recebeu. Tem sempre essas indagações de quem não quer dar, né? De quem não quer dar. Lógico, é de quem não quer dar. E uma vez uma pessoa me disse, não, mas não, o dízimo está na lei e não havendo lei, não tem dízimo. Eu falei, cara, assim, eu não quero discutir essa coisa contigo. Mas eu posso discutir depois que tu me responderes uma pergunta. Eu me abro para discutir com você. Você não dá dízimo. Ele disse, não está Jesus quebrou com a lei. Eu disse, bom, Jesus não quebrou com a lei, mas vamos fazer o seguinte. Quanto é, então, a tua oferta? Ela excede aos 10%? Se ela exceder aos 10%, eu estou pronto para discutir com você, porque você encontrou o espírito da oferta. Agora, se ela chega ao limite dos escribas e fariseus, eu não quero discutir contigo, porque essa coisa é tão infantil quanto infantil são os escribas e fariseus. Você não tem um coração generoso. O que você quer é não dar. Então não dê. Então não dê. Qual foi o problema de Ananias? Não foi dar, foi... Sim, foi a mentira, foi a quebra da unidade da igreja. Assim, olha o que Pedro diz para ele, vendendo e guardando não seria teu. Quem é que ia buscar na tua casa? Por que você vem com esse discurso, quebrando a pureza da igreja, quebrando a unidade da igreja nesse momento, né? O problema não foi o que ele deu ou que deixou de dar. Foi a mentira construída, rompendo com aquela pureza que a igreja vivia naquele momento, não é? Então, meu amigo, se é para ofertar, oferte com seu coração. Se não é, não oferta, não tem problema. Não tem problema. Eu já entendo que é muito menos grave aqueles que não ofertam, não dizimam, do que os que dizimam regrado. Eu vou dizimar, mas primeiro eu vou descontar o INSS. Depois de descontar do INSS, eu vou fazer... Não, tem um imposto de renda, João. Vou dizimar. Então, tem as compras. Sabe como é que Jesus chamou? Tem a conta de energia. Sabe como é que Jesus chamou esses caras? Inúteis. Serve inútil, né? Serve inútil, porque fez apenas aquilo que está marcado para fazer. Então, para que serve inútil? Serve para nada. Então Jesus disse, vocês são inúteis porque estão fazendo apenas o que está marcado para fazer. E eu costumo falar nisso, que não era o nosso assunto aqui, mas está dentro, ainda bem, que se você é um bom dizimista, primeiro eu pergunto às vezes às pessoas, você tem certeza que você é um fiel dizimista? Sou. O dia amanhece e se finda. Quanto você pagou pela existência daquele dia? Colocou na Caixa Econômica? Nada. Não, nada não. Então o seu salário não é ganho, o seu salário é compensação do tempo trabalhado. E eles te pagam pelo tempo trabalhado. E o tempo de existência que você recebeu durante os dias? O que você fez dele? Você dizimou a Deus? Como é que eu vou dizimar? Quanto tempo você passou com um enfermo no hospital? Dizimou o teu tempo, né? Dizimou o teu tempo com um enfermo no hospital que está querendo apenas morrer segurando a tua mão. Sim. Está querendo morrer sabendo que alguém está ouvindo o seu último gemido. Quantas noites? Você passou 35 dias e 35 noites, ou 36 dias e meio, 36 noites e meia, num hospital assistindo alguém que está enfermo?
Então você é dizimista de quê? Tu acha que Deus é um português interessado em dinheiro? Chefe da máfia, né? Não, Deus não está interessado no teu dinheiro, cara. Está interessado na tua fidelidade. Então você não é dizimista conversa nenhuma. Você apenas cumpre uma obrigação. Por outro lado, quanto é que tu paga de dízimo? Eu levo meus 10%. É inútil. Do mesmo jeito, é um serve inútil. Tu não quer ser inútil? Coloca o menos 11%. Coloca ao menos 11%. Porque aí você não parece inutilidade. Se você vai levar 10% de tudo que você ganha, você não passa de um servo inútil. Que o que Jesus Cristo disse, depois de fazer tudo que vos foi ordenado, considerai-vos o quê? Inúteis. Uhum. Então você não quer ser inútil nos dízimos e nas ofertas? Leve 11, em vez de levar 10. Uhum. Leve 10,5, mas ultrapasse a linha daquilo que foi ordenado. Porque aí você está dando com o seu coração e não com a sua obrigação. Uhum. Exatamente, João. Eu tenho ensinado exatamente nesse termo. Você está dando com o coração e não com a obrigação. E quem faz com a obrigação é inútil. Maravilha, né? Tem que colocar o coração, né, Lloyd? Pega essa chave. Pega essa chave, tem que colocar o coração. E nós vamos seguindo agora para o versículo 12, né? Uhum. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia de preparar o sacrifício da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele orientou 2 dos discípulos: vão para a cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no 2º andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Os discípulos foram para a cidade, e tudo aconteceu como ele lhes dissera. Eles prepararam ali a refeição pascal. Depois do pôr do sol, ele chegou com os 12. Quando estavam à mesa, Jesus disse: tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá, alguém que neste momento come comigo. Chocados, começaram a dizer um após o outro: eu não. Ele respondeu: é um dos 12, alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa. Mas, ai do traidor do Filho do Homem, melhor que ele nunca tivesse nascido. Eita lá lá. Uhum. Eita lá lá. Gente, esse episódio já estava configurado no texto anterior, né? Judas, João, de vez em quando, quer limpar a barra de Judas aqui. Mas, João... mesmo. Verdade, pastor João, hein? Mas Judas, passando um paninho ali no Judas. Judas era um caba safado, viu? Quando ele vê aquele cenário todo... Não, a reflexão de João, estou implicando com ele aqui. Mas a reflexão de João, ela tem sua razão, né? Até do ponto de vista político, né, João? Tem razão, porque Judas era um iscariote e ele pensava politicamente na ascensão de Jesus no reino. Claro, ele estava ali galgando um ministério da economia, né? É óbvio que ele estava ali atento a tudo aquilo, já que ele era até o administrador da Bolsa, né? Uhum. Era ele quem... Por isso que ele incita o pessoal a trazer aquele peso no comentário sobre a oferta da mulher, uhum. né? É ele quem faz essa discussão acontecer entre os discípulos. Está contaminando todo mundo ali, né? Então, olha o que acontece. Jesus dá instrução para que a última Páscoa seja... Porque nunca mais haverá uma Páscoa daquela natureza. Com a presença dele. Com a presença dele física não haverá mais. Essa é a última. E aquilo que se diz nos últimos dias da nossa vida são as coisas mais importantes sobre nós, né, João? A gente fica segurando coisas e
nos últimos dias da nossa vida, a gente diz as coisas mais importantes. E é o que ele vai dizer, ó, o que eu tenho a dizer para vocês é muito importante, é doloroso, difícil. É difícil de dizer, mas eu preciso dizer. Então, o movimento que ele faz, instruindo aos discípulos que se desloquem até a cidade, e lá eles localizem um homem, uma pessoa, não uma geografia, ele podia até dar o endereço, né? Mas ele envolve o homem no seu projeto. Não era uma questão do salão, era uma questão de envolver aquele cara. Né? Jesus está indicando uma antropografia, não uma geografia. Vai, encontra aquele homem, ele tem um salão e tal, né? aquela instrução. Uhum. Essa passagem me ajudou a sair de um abacaxi uma vez na vida, porque eu estava procurando um lugar e Deus me disse, não é uma pessoa, não é um lugar, é uma pessoa que você tem que achar. Deus aponta pessoas. Sim, exatamente. Porque, olha, a maior parte das coisas que estarão no percurso do nosso caminho, João, no nosso deslocamento para fazer alguma coisa, para contribuir com o projeto de Deus, sempre haverá uma conexão. Sempre haverá uma conexão. E é essa conexão que nos reposiciona na vida, né? Que nos coloca no caminho. Então, Jesus dá a dica desse homem que vai colocar à mercê, à disposição, possivelmente já estava dentro desse homem, os segredos revelados no interior dele, e não é um espanto para ele, penso eu. Ele só recebeu de fora o estímulo daquilo que estava lá dentro. Eu tenho um querido amigo que ele teve uma experiência desta ordem, desta natureza. Ele estava construindo, assim, o prédio da igreja dele é um monumento, é um dos cartões postais da cidade, na cidade dele. E ele estava construindo o prédio onde ia funcionar uma faculdade. E ele estava fazendo orçamento das poltronas que iam ser colocadas nas salas de aula. E era bem caro, né? Era bem caro. Ele é um cara muito caprichoso, super detalhista. Um dia ele está no escritório lá da sede da igreja, e a secretária dele disse, tem uma senhora aqui que está querendo uma entrevista contigo. Ela disse que precisa conversar com você. Ele disse, cara, mas eu não tenho tempo. Diz para ela se ela pode ser atendida por um outro pastor, porque eu não tenho tempo. A gente tem um monte de pastor aqui na igreja, ela pode ser atendida por um. E ela insistia, ela disse, não, só com ele, meu assunto é só com ele. E a mulher ligou por uma semana inteira. Finalmente, ela disse, olha, eu não sou brasileira, eu sou portuguesa, eu vim de Portugal só para falar com ele. Ele se condoeu, né? se viu compassivo, marcou entrevista com a senhora e ela foi lá. E ela disse, eu estava em casa e sonhei com o senhor. Nunca tinha lhe visto. Mas Deus falou comigo, vá ao Brasil, procura este homem e diz para ele que você está dispondo de todo o recurso que ele precisa. É só ele dizer o valor. Ela diz, eu não dormi a semana inteira, eu fiquei com aquilo remoendo dentro de mim. Finalmente eu comprei uma passagem para o Brasil, não sabia para onde, mas tinha voo direto para o Rio. Eu vim para o Rio. Quando eu liguei a televisão, o senhor estava lá, pregando, e era o homem do meu sonho. Como eu vi o telefone da igreja no rodapé, eu liguei, estou há uma semana querendo falar com o senhor. Eu sonhei com o senhor em Portugal. Diga quanto o senhor precisa, porque eu vou preparar a transferência agora. Eu sou uma mulher viúva, muito rica, eu tenho muito dinheiro, não se preocupe com o valor.
Uau! Ele então disse para ela o valor, ela fez a transferência e com essa história, e ele comprou, fez lá o equipamento, o que ele precisava equipar, ele equipou. Com essa história, me veio uma seguinte sensação: há pessoas que andam sonhando com a gente em algum lugar. Porque são sonhos conectores, né? Isso. Por isso que eu estou te dizendo, uma conexão. Não procura o endereço. Jesus podia dizer, olha, na rua do lado direito da rua direita. Ele disse, não, procura um homem com um cântaro na cabeça. Né? Podia ser na casa de Arimateia, podia ser na casa de Nicodemos, um dos homens ricos abastados da cidade. Mas era uma conexão, como você acaba de dizer, que eu acho lindo. Ele colocou esse homem na história, né, João? Ele não pertencia ao rol dos discípulos. Não. Já conhecidos. Mas Deus conhece os corações, né? E aquele homem, eu tenho a impressão que ele não só forneceu o salão, quanto ele forneceu todo o material para que acontecesse. Sim, e o nome dele entrou para a história, né? A vida dele entrou para a história. A vida dele entrou, o nome não, porque não sabemos quem não era. Sabemos. Sabemos só que tinha um cântaro na cabeça. Uau! Ele fazia um serviço de mulher, né? Com um cântaro na cabeça. Um espaço limpo, arrumado, organizado. Preparado. Foi o que o Senhor falou. Lá tem um espaço limpo, agradável, arrumado. Lorde, tem gente que se prepara a vida inteira para se conectar com a gente. A gente não se dá conta. Eu tenho essa sensação de que há pessoas que estão sonhando comigo. Lembra daquela história que eu contei? Preparando coisas. Lembra daquela história que eu contei de uma senhora, quando eu delegava no interior, e uma senhora um dia, eu dou uma carona e ela disse, senhor, se eu souber assim, precisava lhe conhecer. Não entendo, porque todos os dias quando eu me prostro diante de Deus, eu coloco o senhor lá. E não era da sua religião, né, João? Não era da minha religião. Isso me emociona até hoje. Sim. Pessoas que estão se conectando contigo, porque ela sabia o trabalho que eu desenvolvia na cidade. Sim. Criou uma conexão com o meu trabalho, comigo, através do meu trabalho. Sim. E orava a Deus os santos anônimos, lá. Né, João? Os santos anônimos. João, a impressão que me dá é que nesse programa há pessoas que oram por nós, que nós nunca vamos conhecer. Sem dúvida. Mas que estão nos colocando debaixo dos seus joelhos. Estão tendo cuidado conosco, né? Sim. Rogando por nossa saúde, por nossa vida afetiva, por nossa vida familiar, por nossa vida financeira. Há pessoas que estão se colocando diante de Deus. E se há duas coisas que chegam antes de nós na eternidade, são nossas orações e nossas ofertas. Essas duas coisas chegam antes de nós na eternidade. Nossas orações e as nossas ofertas. Vocês se lembram do episódio? E elas terão repercussão em nós, em nossas vidas. Sim. Olha, tem gente que, se minha vida está do jeito que está, é porque tem gente orando por mim, me sustentando em oração. Gente que talvez eu nunca vá conhecer, nunca vá apertar a mão, nunca vou poder demonstrar minha gratidão de alguma forma. Né? E que não estão tão ávidos, talvez, por nos conhecer, querem apenas cumprir o seu sentimento que Deus pôs no seu coração, orar por nós. Sim. E tem muita gente fazendo isso, né? João, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa e você é um chorão, já está chorando aí. Mas não é de tristeza, é de sensibilidade, de ver como Deus tem sido bom para conosco. Nós queremos convidar você para estar conosco, né, João, no próximo domingo? Próximo domingo, a partir das 8 da manhã, participar do nosso café. Estão as mulheres da igreja preparando esse lindo café para você. Traga a sua família, venha com seus filhos. Você não tem certeza que não se arrependerá de levantar um domingo mais cedo e estar conosco, participando desse maravilhoso café, que não é apenas a comida que nós oferecemos, é o aconchego, é o abraço que você recebe, é o bem-vindo que a Igreja da Colheita tem à sua disposição. Você que já é costumeiro vir, não falte. E você que nos ouve,
é convidado a estar com a gente nesse domingo. É um domingo sempre muito legal, né, Lloyd? Um domingo Rola boa conversa, de louvor, comunhão. de testemunhos, né? Um domingo de alegria, em que os pais, os filhos, o esposo, o amigo, as pessoas têm convidado os amigos, né? Eu trouxe no café passado meu filho, ele já trouxe um amigo, e nós sentamos à mesa e foi uma delícia compartilhar aquele momento. Sempre tem sido. A refeição boa, sempre preparada com muito capricho, muita dedicação, a mesa bonita, sempre bem posta. E a criatividade jorrando. E se você quiser Verdade. também participar conosco desse café, trazendo o que você quiser trazer, por prazer, por alegria, trazendo aquilo que você vai comer na sua casa, o seu cuscuz ou qualquer coisa, traga que nós pomos na mesa para que todos se sirvam dele. Repartindo, né? Repartindo E sempre pão. sobra 12 cestos cheios, né, Sempre João? sobra. Sempre. Essa coisa da entrega generosa é isso, sempre sobra 12 cestos cheios, né? Sempre. Olha, foi muito bom para nós estar com você nesse domingo, logo mais às 18h30, no nosso encontro de fé e de amor, no Culto das Águias. Alguém implicou com esse nome, né? Foi. Eu estava dizendo que Culto das Águias é porque as águias que voam aí pelos céus costumam pousar aqui aos domingos à noite para se fortalecerem, né? Isso aí. Então não é que cultuemos águias, né? Nós já temos uma mãe águia para cultuar, né? O Deus de Israel é quem adoramos de todo o nosso coração, ele é a nossa grande águia, né? Então, terça-feira encontro com você às 18 às 19 horas no @Igreja da Colheita, nosso Instagram. E quinta-feira às 19h30, também no @Igreja da Colheita, nosso encontro de oração. Venha orar conosco, venha falar conosco. Um bom domingo para você e até mais. Shalom para todos vocês. Shalom.